Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z. 1º de janeiro de 2025 foi dia nacional da posse. Mário Flávio. Mário Flávio. E o Dia Mundial da Paz também, né? Agora que em alguns locais não teve muita paz, não. Tivemos brigas nas câmaras, em algumas câmaras municipais, por exemplo, na Câmara de Ipojuca, teve uma confusão muito grande. Na uma Câmara da cidade da Paraíba, os vereadores por pouco não foram às vias de fato. Teve confusão também na Câmara de São Paulo, na Câmara de Fortaleza. Enfim, o pessoal já entrou o ano daquele jeito. Daqui a pouco a gente fala sobre tem uma vereadora que levou a privada, né? Uma vereadora que levou a privada. Não foi eleita e levou a privada do gabinete. Vereador que disse que estava desempregado, para mostrar na carteira de trabalho, que perdeu a eleição. Olha, teve tudo nesse primeiro dia do ano. Aqui em Caruaru, Renata, teve a posse, né, do prefeito reeleito Rodrigo Pinheiro e da vice-prefeita Deise Silva. Um evento muito festivo lá no auditório do Senac, né, contou com uma participação interessante. Um evento muito organizado também, diga-se de passagem, né, todo mundo credenciado, uma lotação que não teve daquele jeito que é aquela agonia de posse. Muito organizado o evento, parabéns aí a quem organizou, né, principalmente o pessoal da Câmara Municipal, assim como foi a diplomação. Eu gostei muito, verdade, das duas cerimônias, porque eu estava até, quando eu ia brincando com o Vitória, dizendo, mas rapaz, esse tipo de evento é bom, mas é um saco, porque é todo mundo empurrando todo mundo, é um calor danado, é um aperto danado, mas ontem, e assim como na diplomação, muito organizado o evento, né, começando quase que na hora, né, entrada restrita, a imprensa credenciada, enfim, quando é assim facilita o trabalho de todo mundo, até porque como está sendo tudo transmitido, né, pela TV da Câmara e também pela Pref TV, aí quem queria ver, fica em casa vendo do seu conforto, isso facilita bastante. Mas vamos na pauta, né? Vamos ao assunto político. O prefeito Rodrigo Pinheiro, ontem, Renata, foi uma coisa inversa, né? Você já cobriu muitos eventos desse tipo. Geralmente aqui em Caruaru, primeiro acontece a posse do prefeito e do vice. No caso, ontem era o prefeito e a vice. Esse ano inverteu. Primeiro aconteceu a posse dos vereadores, depois a eleição da mesa diretora e, na sequência, houve a posse do prefeito Rodrigo Pinheiro. Eu acho que faz todo sentido acontecer isso, né? O professor Marco Aurélio até opinou, ele disse que acha que foi dessa maneira porque não tinha bate-chapa e a eleição de Bruno Noronha foi tranquila. Mas enfim, eu gostei mais desse formato. Eu acho que fica melhor o prefeito ser empossado pelo novo presidente da Câmara, né, como aconteceu ontem. E Rodrigo Pinheiro falou sobre diversos assuntos. A primeira é a expectativa dele para o novo governo. Vamos chamar essa fala dele aqui. Momento de muita alegria. A gente fica feliz, a responsabilidade é muito maior, junto com Deise agora, nossa vice-prefeita eleita também. O povo nos concedeu esse mandato e a gente vai, claro, trabalhar bastante, baseado naquilo que a gente já costuma fazer. Dialogar de maneira transparente, de maneira sincera, não prometer aquilo que não pode cumprir e, claro, fazendo o que precisa ser feito na hora que tem que ser feito. E claro, vindo sempre de fora para dentro, investir ainda mais na periferia, no cuidado com as pessoas, na infraestrutura também aqui da nossa cidade. Muito bem, o prefeito Rodrigo Pinheiro, Renata, ele vem usando essa frase já em algumas falas após a eleição. Não prometeu que não pode cumprir, né? Deixando a entender que vai seguir a cartilha do que eles prometeram durante a campanha. Num segundo momento aí da fala, né, do prefeito Rodrigo, ele comentou, Renata, sobre a parceria. Joseph, só eu queria ir para fala 3, tá, com a governadora Raquel Lira, né? Como é que vai ser essa parceria renovada aí com a governadora? Olha, a gente já tem uma parceria muito forte e ela vem desenvolvendo um trabalho importante aqui em Pernambuco e, claro, Caruaru é prioridade para a Raquel e para a gente. Esse projeto político começou lá em 2017, é a terceira posse que a gente vem consecutiva e agora como prefeito. E, claro, Raquel, já conversei com ela hoje pela manhã,
e ela está muito feliz, sabendo que tem muita coisa boa que, através do governo do estado, através dela, junto com o nosso trabalho, vai acontecer aqui na cidade durante esses próximos 4 anos. Pronto, ele falou aí nessa questão envolvendo a parceria com Raquel Lira, Renata, e dizendo que ontem mesmo a governadora ligou para ele, conversou com o Rodrigo Pinheiro e detalhou aí algumas prioridades que eles vão ter. Falou também da parceria do governo federal, que segundo ele vai ter mais 100 milhões para entrar, boa parte desse dinheiro seria para o aeroporto aqui de Caruaru. Mas enfim, vamos aguardar, né? Estamos apenas no dia 2 de janeiro. Também existe uma sintonia aí, né? Semana passada, por exemplo, eu vi uma foto do secretário Jaime Anselmo lá no Palácio do Campo das Princesas, tendo uma reunião com o Andrezinho, que é secretário também, é presidente da ADEP, e é um dos braços direitos de Raquel, né? Então a tendência é que aumente ainda mais essa parceria governo do estado e prefeitura de Caruaru. A gente sabe, Renata, que após que Rodrigo assumiu o mandato de prefeito, houve muito choque de agenda entre os governos do estado e governo municipal. Era uma aliança, mas era uma aliança muito estranha, com muitas divergências, com muitas mudanças no secretariado. A eleição de Raquel para o governo do estado, ela meio que ajudou a distensionar esse clima, porque muita gente que não ficou no governo de Rodrigo foi aproveitada no governo de Raquel. E aí essa aliança ela vingou para valer mesmo na eleição do ano passado, quando o Rodrigo Pinheiro foi reeleito, e aí, né, o pessoal se entendeu de vez. Então a tendência agora é que os ranços sejam deixados de vez para trás e o pessoal comece de fato uma parceria para valer, de olho também na eleição de 26. Afinal de contas, dizem os bastidores da política que Raquel quer lançar Andrezinho, candidato a deputado federal, Rodrigo Pinheiro quer lançar Anderson Luiz a estadual, e os dois seriam uma dobradinha aí, uma aposta de Raquel e do próprio Rodrigo para a Câmara Federal e também para a Assembleia Legislativa. Como diz o professor Marco Aurélio, como dizia o saudoso Rui Lira, a conferir. Muito bem. Mais algum detalhe, Mário? Vamos falar da eleição da Câmara Municipal agora. O prefeito Rodrigo Pinheiro comentou aí como foi essa reeleição de Bruno Lambreta. Vamos então trazer a opinião dele sobre essa eleição por unanimidade, viu? Os 7 membros da mesa diretora foram eleitos por unanimidade. Não houve nenhum voto contrário. Foi uma das eleições mais tranquilas que eu vi dos últimos tempos de primeiro mandato, né? Porque uma reeleição fica mais fácil de costurar. Mas foi uma eleição tranquilíssima que ocorreu sem nenhuma surpresa. Isso é um trabalho, claro, que é fruto de tudo aquilo que os vereadores conversam entre eles, que isso é prerrogativa da Câmara, mas principalmente do trabalho que está sendo muito bem feito pelo presidente Bruno Lambreta. Ele conseguiu aglutinar mais uma vez os votos dos seus pares e a gente, claro, vai continuar dialogando de maneira muito transparente, sabendo que os interesses da população de Caruaru vai ficar sempre acima de tudo. Graças a Deus que eles conversaram e não precisou a gente se envolver diretamente nesse processo da mesa diretora. E a gente, claro, fica feliz. A gente tem a base, que é a maioria. Essa maioria de vereadores, que é da nossa base, já tinha dito que tinha a vontade de votar em Bruno. E, claro, a gente só ratificou e deseja boa sorte a todos que estão fazendo agora a nova Câmara. Pronto, Renata. Então está aí a fala do prefeito Rodrigo Pinheiro. Ele disse que não precisou interferir diretamente, mas o fato é que não é que houve interferência, mas que houve um apoio explícito. Veja, quando os secretários que são presidentes de partidos, Anderson Luiz, Osmarino Lamartine, Pedro Augusto, que são os braços direitos, também o Gilvan Calado, que eles são os braços direitos do prefeito Rodrigo, eles declaram apoio público a Bruno Lambreta e participam de eventos com Bruno Lambreta, está claro, ali, né, Renata, que o pessoal queria que Bruno Lambreta fosse mantido na presidência da Câmara, tá? E isso aconteceu ontem, foi unanimidade. Foram 23 votos a favor, não só de Bruno, mas de todos os demais vereadores, né, que eram parte da chapa que Bruno montou. Deixa eu só aqui trazer os nomes dos vereadores que foram eleitos ontem para comandar a Câmara Municipal nos próximos 2 anos. Presidente Bruno Lambreta, primeiro vice-presidente professor Jorge Quintino, segundo vice-presidente Edmilson do Salgado, primeiro secretário Anderson Correia, segundo secretário Galego de Lages, terceiro secretário Hugo Leonardo Chaves e o quarto secretário João Neto. Então aí esses são os 7 membros da nova mesa diretora.
O Bruno Lambreta comentou também essa reeleição tranquila dele. Vamos trazer a fala do Bruno, na sequência eu vou comentar, porque ainda existe uma dúvida sobre essa questão da reeleição do Bruno, mas pelo jeito até o próprio Ricardo Liberato desistiu, que acabou votando ontem no Bruno Lambreta. Vamos ouvir a fala do Bruno, na sequência eu vou comentar sobre essa dúvida que ainda paira por aí. Primeiro, agradecer a Deus por essa oportunidade, né? Em seguida, a população que tomou essa decisão no último dia 6 de outubro, que a gente estivesse aqui hoje tomando posse. E, em segundo plano, também agradecer a confiança dos meus pares, né, que nos conduziram nesse próximo biênio para continuar trabalhando para o Caruaru enquanto presidente da Câmara, junto com toda a mesa diretora, por unanimidade. Então, mostrou um sentimento de muita maturidade do Poder Legislativo de Caruaru mais uma vez. E é isso o nosso compromisso, continuar trabalhando pela população de Caruaru e mostrando a importância que é o Poder Legislativo da cidade para a população. Pronto, Renata, foi uma reeleição tranquila, não só de Bruno, como dos demais membros da mesa diretora. E veja, vamos explicar a questão da reeleição de Bruno, que era a dúvida de muita gente. Veja, em 2021 o STF proibiu essa reeleição. Porque... É uma reeleição, é? Não, um exemplo. Para você ter uma ideia, vamos lembrar aqui do saudoso ex-deputado Guilherme Uchoa. Guilherme Uchoa foi presidente da Assembleia Legislativa por, se não me engano, 6 ou 7 mandatos consecutivos, presidente da Assembleia. Só para citar o exemplo dele. E isso inviabilizava o quê? A alternância nos poderes da mesa diretora. Então, o mesmo presidente de mesa diretora ficava se reelegendo, principalmente se o governo municipal, no caso o governo do estado, fosse um aliado. E aí houve uma provocação ao STF, e o STF determinou que a partir de janeiro, né, de 2021, eu não me engano se é janeiro, mas a partir de 2021, dali em diante, só podia ter uma reeleição. Então, Bruno Lambreta já era presidente da Câmara. Então, como uma lei, ela vale, como a gente costuma brincar, para frentemente, o para trásmente ali não conta. Tá? É por isso que Bruno Lambreta foi reeleito. Romerinho Jatobá foi reeleito na Câmara do Recife, era a mesma situação de Bruno Lambreta. Léo Duar foi reeleito em Gravatá, era a mesma situação aqui de Bruno Lambreta. Então existe ainda essa dúvida. Houve uma provocação do vereador Ricardo Liberato ao Ministério Público. O promotor Marcos Tiepo recomendou à mesa de Caruaru que não acontecesse a reeleição, mas todas as pessoas que eu ouvi que são do direito político, que entendem de direito político, eles opinaram que o direito de Bruno Lambreta era bom. Tanto é, né, Renata, que houve uma situação em Gravatá também, que o vereador Rafael Prequer, ele entrou com ação na justiça para derrubar a reeleição de Léo Duar, não conseguiu. No Recife tentaram também, e Romerinho Jatobá foi reeleito. Então, para mim, é perder tempo, e tanto é que o próprio Ricardo Liberato, ele reclamou, mas acabou votando em Bruno Lambreta ontem, né, e Bruno Lambreta foi eleito à unanimidade. Então, eu acredito que o Ministério Público vai avaliar o caso e eu acho que essa situação não vai para frente. E se for, né, como o Ministério Público ele não tem poder de decisão, ele opina apenas, ele vai talvez opine e aí na Justiça, na minha opinião, deve ser mantida tranquilamente essa reeleição de Bruno Lambreta. Então, é uma situação que até o Marivan, que é ouvinte, perguntou: oxe, Ricardo Liberato votou em Bruno Lambreta? Votou também. Então, foi ontem a unanimidade. Ele já na véspera, ele tinha desistido de seguir com essa história, porque ele emitiu uma nota que a gente até leu aqui na quinta-feira passada, aliás, na quinta, porque a gente está na quinta pensando que é segunda, né? Na terça. Ele emitiu uma nota na terça-feira passada, né, dizendo que ia até a última instância. E a gente, o que é a última instância? Vai ficar recorrendo na justiça, mas esse recuo dele mesmo votar em Bruno Lambreta, eu acho que ele vai... Pensou direitinho e talvez não insista nesse negócio. Afinal de contas, quando ele envia a nota, que ele manda uma foto dele ao lado da governadora Raquel e do prefeito Rodrigo, os dois apoiaram essa reeleição de Bruno Lambreta. Então acho que não pegou bem ao Ricardo Liberato ficar batendo de frente com um aliado tão importante que é para Rodrigo e para Raquel, e que teve o aval dos dois para ser candidato aqui à presidência da Câmara de Caruaru. Muito bem. Manhã Cidade Política. Oferecimento Sismuc Regional, Senhor Braga Barbearia e blog do Mário Flávio, a política de A a Z.